Você já se imaginou em um baile da época georgiana? Parece o ápice do romance e da elegância. Mas a verdade por trás dessas roupas caras é bem mais sombria. Era um jogo de sobrevivência financeira, status e pura aparência. Olá pessoal, hoje eu vim compartilhar minha experiência com a leitura desse clássico, que é um dos maiores da literatura mundial, escrito pela nossa querida Jane Austen, e o romance ele é Razão e Sensibilidade. Tem um tempinho que eu terminei a história e eu pensei em estruturar um vídeo, então eu estou gravando esse daqui para falar um pouco sobre a minha percepção, dar uma análise breve e também contar o enredo da história e os pontos que mais me chamaram a atenção. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, seu comentário e também compartilhe. E também permaneça até o final para ver tudo o que eu achei dessa obra, sem spoilers, espero. Então, eu vou separando esse vídeo em blocos. Primeiro eu vou falar um pouco da autora e da época em que ela viveu, o contexto em si. Depois um pouco do enredo, algumas análises. E assim vai ser o vídeo dividido em partes. Para começar, é impossível falar desse livro da Jane Austen sem falar da época que ela viveu ou das influências que ela teve por causa dessa época. No caso, Jane Austen ela viveu durante a época georgiana na Inglaterra, e é assim que vai ser ambientado também esse romance. Jane Austen tinha uma capacidade única para observar e analisar a sociedade da sua época com muita inteligência e também ironia. Ela não escrevia apenas romances bobos, ela utilizava esses romances para criticar a falta de opções que as mulheres tinham naquela época e por isso precisavam necessariamente se casar para ter um status, uma boa fortuna e também um bom marido e uma vida garantida. Se casar era uma questão de sobrevivência financeira. Agora falando um pouco da ambientação dessa história, o livro ele se passa em um momento em que as personagens elas estão se mudando para o meio mais rural. O nome desse local para que elas estão se mudando é Barton. Essa ambientação ela se afasta dessa cidade, desse meio urbano e vai para esse meio mais rural, e isso é essencial para a trama. O chalé traz uma perspectiva em um clima mais intimista, bucólico e também individual, o que nos faz observar essas personagens mais a fundo, os seus sentimentos, a questão delas lidarem com vizinhos fofoqueiros e a limitação mesmo do meio rural. Mas do que fala o enredo dessa história aqui? A história ela vai falar das irmãs Dashwood, de Elinor e também de Marianne. Tem uma terceira irmã que eu não me recordo do nome dela agora, porém ela é só coadjuvante, ela não tem muita participação na história, então o foco é nessas duas. E elas estão em um momento de mudança após uma trágica tragédia. Enfim, elas sofrem uma tragédia que é a morte do seu pai. É daí que o livro ele se divide e foca dessas duas personagens que também vão dar origem ao título dessa obra, de Razão e também de Sensibilidade. Então, o título ele é justamente a caracterização dessas personagens. Nós temos aqui a Razão. A Razão ela é representada pela Elinor. A Elinor ela é uma pessoa que analisa bem antes de agir, ela pensa bem antes de tomar aquela ação, ela se importa ali com as regras que são impostas pela sociedade, aquelas regras de modos como se portar. Ela guarda e esconde suas dores para si, para que os outros não possam se preocupar com ela, porque ela não quer ser um peso. Também tenta fazer o que é socialmente correto. Já a Marianne, que é a sensibilidade, ela é totalmente diferente. Ela já age mais pelas emoções, pelo sentimento, se entrega totalmente à paixão, é intensa, se entrega totalmente e também acha que essas normas sociais de condutas são hipocrisias. No caso que o decoro social é uma hipocrisia, totalmente diferente de Elinor. Agora, entrando numa análise mais profunda do que é esse livro, o que foi na minha percepção, aqui, como eu falei anteriormente, nós temos a razão e a sensibilidade representadas por Elinor e por Marianne, só que Jane Austen ela não coloca essas personagens ao máximo, não coloca esses personagens no máximo, o que eu digo é de fazer a Elinor somente ser ali focada na razão, enquanto a Marianne é muito intensa. Ou dizer que a razão é mais correta enquanto a sensibilidade é errada. Não, no livro ela preza pelos dois, ela nos mostra como ambos são importantes. Elinor, com essa sua razão levada assim muito a sério,
ela demonstra como a Elinor ela precisa ser mais aberta, demonstrar mais seus sentimentos, porque isso poderia prejudicá-la no momento lá que chega numa trama do livro, em que se ela não demonstrasse seus sentimentos, isso acabaria prejudicando-a por ter esse excesso de razão. Já a Elinor, por ela ser muito intensa, isso também poderia acabar prejudicando-a. Então, a autora mostra como nenhum dos dois eles são certos ou errados, mas sim que eles são necessários e também na medida correta. Mas o livro não trata só sobre isso, o livro traz esse amadurecimento das irmãs. Elinor, ela precisa aprender um pouco mais a demonstrar seus sentimentos e Marianne precisa ser um pouco mais pé no chão, ter mais prudência para evitar mais decepções. Bom, agora falando um pouco sobre o roteiro, o livro inicia aqui com apresentando os pais das meninas, das irmãs Dashwood. O pai delas, ele morre, só que pela sociedade, ela ser uma sociedade patriarcal, tinha uma lei que proibia as filhas mulheres de receberem a herança de seus pais, ou seja, a herança ia automaticamente após a morte do pai para o filho homem. Independente se a mulher ela fosse rica ou não, por causa, claro, da herança do marido, ela ainda assim não tinha direito de receber essa herança deixada pelo homem. Essa era uma regra que, obrigatoriamente, após a morte do pai, toda a herança ficava para o filho. E é o que acontece aqui nesse livro, é o que a Jane Austen traz. Já é uma crítica a essa sociedade patriarcal que deixava as mulheres sem opções. Então aqui inicia com a morte desse pai e a herança vai para o filho, só que no leito de morte esse pai ele diz para o filho que por causa dessa regra e tal, ele estava com medo de deixar a esposa dele e as filhas sem alternativas. E aí ele pede para esse filho dele um favor de ajudá-lo a cuidar delas, a não deixá-las desamparadas. E o filho promete que sim, que vai ajudar elas e tal. Só que isso não é bem o que acontece, porque ele tem uma esposa que é muito avarenta, do meu ponto de vista, porque ela tenta ali, claro que ele também é, que ele só se deixa convencer pela esposa dele, mas eles tentam a todo custo diminuir o máximo ali da ajuda que ele tem a oferecer para elas. Inicialmente ele vai dar uma certa quantia, que é mais alta para cada uma das irmãs, depois por ação da esposa dele, pela fala dela ali convencer ele também já não querer contribuir muito, ele acaba diminuindo cada vez mais esse dinheiro, até que no final ele decide que só vai ajudar elas a mudarem os móveis da casa delas para outra casa, que elas vão se mudar, que atualmente elas estão na casa dele, por causa que a casa era delas, mas porque o marido morreu e a herança foi para o filho agora está morando nessa casa que anteriormente era dessas Dashwood, e no caso, elas querem sair dali tanto pelas lembranças deixadas pelo marido, mas também porque podem estar sendo incômodo para esse menino, que não é filho dessa senhora Dashwood, porque ela é do segundo casamento dele e as 3 filhas também, a Marianne, a Elinor e a outra filha que é a caçula. Esse filho, além de ser homem, ele também não é filho dessa segunda esposa, dessa segunda senhora Dashwood. Ele é filho do primeiro casamento do homem que morreu, do pai das meninas. Então aí afasta um pouco mais esse laço entre eles, essa responsabilidade que ele deve ter com essas mulheres. Então, ele vai diminuindo essa ajuda até que, como eu falei, ele só ajuda elas a transportarem os móveis dela dessa casa que estão atualmente para esse chalé que elas vão para o campo, que é por uma ajuda de um primo dela distante, que ele oferece esse chalé para ela para que ela possa habitá-lo. E depois de terem saído lá dessa casa, na cidade, que elas gostavam muito e prezavam, mas que era necessário sair, tanto por causa que a mulher desse homem, além de ser avarenta, ela era enjoada também, então elas acabam se mudando para o chalé. E aí nesse chalé que vai desenrolar mais dessa trama, porque é lá que nós vamos ver a Marianne se apaixonar pelo Willoughby, não sei se é assim que pronuncia, e também a Elinor desenvolver um pouco mais dos pensamentos e dos sentimentos dela pelo Edward, que é o outro personagem, porque ela é apaixonado, que também é irmão da mulher enjoada e avarenta, que é a esposa lá do irmão delas. Irmão, assim, que não é bem irmão, é meio irmão. Mas vamos ver ao longo desse livro essa paixão dessas duas irmãs. Elas enfrentam situações muito semelhantes. Eu não vou falar aqui qual é a controvérsia que acontece nessa trama, porque assim seria spoiler. Mas elas vão enfrentar essa situação semelhante e vai mostrar como cada um age diante dessa
dessa situação, como é que a razão vai agir e como a sensibilidade vai agir, como é que é quando as emoções elas são exacerbadas e são levadas ao extremo diante dessa situação, ou como a razão, o pensamento ali constante, sobre as ações, sobre como sentir, sobre controlar os sentimentos, vai também estar presente nessa situação. Então vai mostrar essas duas situações que são idênticas, mas como essas irmãs vão agir perante elas. Como uma é meio mais madura e a outra é mais intensa, mais romântica. E é muito interessante ver porque a Elinor, ela pensa muito antes de agir, mesmo que elas estejam em situações semelhantes, a Elinor, ela se preocupa com as pessoas que estão ao redor dela, ela tenta não ser um peso, enquanto a Marianne, ela já não se preocupa tanto, ela chora mesmo na frente de todo mundo. Claro que ela vai se preocupar com o que falam dela, mas no final ela não se importa tanto quanto a Elinor. E aí ela vai sofrer ali ao extremo, e graças a essas emoções dela que são muito intensas, ela também vai acabar sofrendo muito. As duas sofrem a mesma intensidade, mas uma mostra mais e a outra mostra menos. E é interessante o pensamento de ambas, porque, convenhamos, nós somos tanto emotivas ou emotivas também, como a Marianne, e também podemos ser mais racionais, como a Elinor. Então, nós temos um pouco de cada sentimento, ou às vezes até mais de um do que do outro. Então é interessante ver essas irmãs aqui com seus sentimentos, seus pensamentos. E como é importante tanto um sentimento quanto outro sentimento, tanto a razão quanto a emoção. Então, como eu falei, tem esses pretendentes, o Edward e também o Willoughby, e nós também temos, eles são, assim, menos desenvolvidos do que as protagonistas, tanto que o nome delas estão aqui na capa, então, claro que elas vão ser mais desenvolvidas, vão ser desenvolvidos ali seus sentimentos, pensamentos, no caso, como elas se comportam ali na vida social. Mas tem esses homens que também vão ser desenvolvidos. Então o Edward, ele é mais calmo, ele age também mais racionalmente, como a Elinor. Então as personalidades deles são semelhantes e eles se apaixonam por conta disso. Elinor também é muito inteligente, ambas as irmãs são muito inteligentes, muito mesmo, são diferentes das outras garotas. Antes elas tocam piano, leem livros, elas são diferentes das outras garotas, como a Lucy, por exemplo, que é uma das irmãs que tem no livro, que é de outra família. Mas elas se destacam justamente por causa desse seu acesso à educação. É muito interessante ver esses questionamentos dela acerca da vida delas mesmo, e da sociedade, das normas a que são submetidas. Então, como eu já estava falando e me perdi aí no meio desses falatórios, bom, o Edward, ele é mais calmo, a personalidade dele é semelhante à de Elinor, enquanto o Willoughby também. A personalidade dele é semelhante à de Marianne. Ele também é intenso, só que ambos são um pouco questionáveis, por causa da situação que vai ocorrer no livro, que se eu falar é spoiler, então não vai ser uma análise mais aprofundada. Mas ambos têm um caráter assim duvidoso no início, depois você vai vendo como é que se desenvolve esse caráter deles, se realmente eles estão errados ou estão certos quanto à ação que eles fizeram, que eles submeteram tanto Marianne quanto Elinor. Eu vi muitos questionamentos acerca do final, porque Marianne, ela gosta de Willoughby, só que acontece uma situação e no final ela não fica com o Willoughby. Isso pode ser um spoiler, mas nos primeiros momentos do livro ali, você lendo, chegando acho que até a página 100, você já vê que elas vão passar por essa situação e aí vão se separar, ambas dos seus cônjuges, que não são bem cônjuges, elas gostam deles e eles gostam delas, no entanto, eles não têm algo confirmado mesmo. Eles não são assumidos publicamente, digamos assim, tem um compromisso firmado. Ambas gostam deles e passam por situações por gostarem. No caso da Marianne, como eu estava falando, ela gosta do Willoughby, só que tem um triângulo amoroso. Pois é, Jane Austen nos fez passar por um triângulo amoroso, porque aparece outro personagem aqui, que ele é o Coronel Brandon. O Coronel Brandon, ele gosta muito de Marianne, só que Marianne é muito indiferente quanto a ele. Ela acha ele velho, acha que não existe segundos amores. No caso, é um pouco contraditório, uma vez que a mãe dela foi a segunda esposa do pai, mas ela não acredita em segundo amor. E aí nós vamos vendo como, ao longo do livro, ela vai sendo tão desenvolvida que essas suas percepções, essa sua ignorância do início, elas vão passando, vão sendo derrubadas e ela vai
vai aprendendo mais sobre a vida. No caso, é o amadurecimento das irmãs, como eu falei anteriormente. Todos os personagens muito importantes, desenvolvidos, claro que teve uns que foram menos, outros que foram mais, mas todos foram bem desenvolvidos e eu amei acompanhar esse amadurecimento e esses pensamentos, questionamentos e também essa inteligência das irmãs. Achei muito inteligente da autora descrevê-las assim, porque eu acho muito bonita a mulher ser representada assim, bem desenvolvida, ser representada como uma mulher inteligente, diferente da sua época, que se destaca, diferente das outras que eram mais vaidosas e não tinham muito conhecimento, nem quanto à escrita, como elas dizem aqui. Então, é muito bom ver essas mulheres sendo bem representadas, buscarem ali conhecimento. Portanto, eu amei todos os personagens. O Willoughby me fez passar um pouco de raiva, mas eu gosto dele mesmo assim. Foi importante pra trama, mas eu amei muito as irmãs. Bom, quanto ao ritmo, a escrita da autora, eu amei, porque eu amo quando eu leio algo que é um pouco mais complexo, quando tem aquele vocabulário daquela época. Eu achei muito bom mesmo, porque ela escreve assim de uma forma bem robusta, rebuscada, digamos assim, bem formal. Principalmente quando eu chegava no momento das cartas, eu adoraria escrever dessa forma. Então eu amei a escrita da autora, amei mesmo, é muito boa, muito inteligente e elegante, super elegante a escrita da Jane Austen. É o primeiro livro que eu leio dela e eu já amei, embora eu tenha visto algumas opiniões controversas quanto a esse livro, dizendo que ele era, assim, ele era bom, mas que era dos menos aclamados da autora, que eu vejo muito falando de Orgulho e Preconceito, só que eu ainda não li, e eu preferi começar por esse daqui. Dizem que ele é mais baixo do que esses outros. Um pouco dos problemas que foram desenvolvidos aqui, como eu falei, é essa questão dos sentimentos dessas personagens, como é que é essa razão, essa sensibilidade, no caso, esses sentimentos que elas demonstram perante as situações que elas enfrentam. Também o amadurecimento e algumas críticas que eu percebi aqui foi essa que eu falei anteriormente, sobre a sociedade patriarcal, como as mulheres, sendo ricas ou pobres, elas tinham que se submeter a casamentos para terem ali a vida financeira garantida, e bons casamentos, porque como o Willoughby, por exemplo, ele é mostrado ali depois como um homem que é um cafajeste, porque não posso falar mais, mas ele vai ser demonstrado dessa forma, assim, uma pessoa desonesta. Então, no caso, seria muito importante ter bons partidos, porque imagine se você se casasse com um homem assim, como é que ficaria a sua vida? Porque a sua vida era determinada pelo casamento, e claro, você tinha que ter bons casamentos, porque sem casamento você estaria aí a par no mundo. O que eu vi foi isso, essa crítica a essa sociedade patriarcal em que apenas o homem tinha direito de herdar aquela herança, sendo que eu achei super assim, sendo que o irmão delas mesmo, ele não era tão próximo do pai quanto elas, mas mesmo assim, por causa dessas regras, por causa dessa sociedade patriarcal, elas ficaram ali sem a sua casa, sem a sua moradia, que foi para o irmão que nem sequer era próximo ali do pai. Então, ela mostra como essas mulheres, elas ficaram desamparadas. Se não fosse pela ajuda desse primo distante delas, como elas estariam mesmo largadas assim no mundo. E olha que elas não tinham lá uma condição ruim, não era das melhores, assim, de dizer que elas eram ricas, mas também não eram ruins para dizer que elas eram pobres, elas eram ali da alta sociedade, de uma classe média. Também esse controle da vida dos pais sobre a vida dos filhos, de determinar com quem ele deveria casar para inserir mais ainda dinheiro ali naquela família, para aquela família adquirir mais fortuna e também status. No caso, mesmo se ele não quisesse casar com aquela pessoa, ele teria que casar com ela, justamente por causa que isso traria status para a família e também mais fortuna. Também fala como o casamento ele é essencial na vida das mulheres, pelo menos daquela época. Também traz críticas a essas normas e condutas rígidas em que a mulher não poderia demonstrar seus sentimentos na frente ali daquelas outras pessoas, de muitas pessoas, no caso, porque tinha normas de conduta que você deveria seguir, ser uma moça polida, ser uma moça ali que era submetida ao marido, no caso sabia conversar bem, costurar, esse tipo de coisa. Aquelas regras a que as mulheres eram submetidas a ser dona do lar mesmo, ser doméstica. E as irmãs sendo diferentes ali, elas buscando mais conhecimento, enquanto outras moças, elas eram demonstradas como mais vaidosas mesmo, como
orgulhosas e também bajuladoras, que através dessa bajulação elas conseguiam muitas oportunidades, como demonstrado pela personagem Lucy. Então foi tudo isso que eu percebi mais ou menos aqui. No caso, mais ou menos que eu digo, é porque tem mais análises mais aprofundadas acerca desse livro, mais percepções, mas que eu não vou falar aqui para não estender muito e também porque eu não quero dar spoilers. Mas também mostra, por exemplo, esses vizinhos delas que eram futiqueiros, que gostavam de ver aquela pessoa sofrer, não que gostavam, mas que aquilo era motivo de conversa e tal. Tinha uma senhora aqui que ela era demonstrada como extremamente fofoqueira. Quando ela sabia de uma notícia, ela já ia visitar todo mundo para contar sobre isso. Também mostra essa superficialidade das conversas, porque essa senhora, por exemplo, ela iria visitar outras pessoas que ela nem sequer tinha proximidade só para conversar essas coisas bobas, superficiais que aconteciam ali, como aquela pessoa ela foi rejeitada, aquela pessoa tá desobedecendo os pais porque ela vai se casar com aquela pessoa que a outra não quer, que a mãe dela não quer. Mostra como essa sociedade ela era regida por essas conversas que eram polidas, mas polidas no sentido de que não se aprofundavam, eles falavam apenas do superficial, exceto as irmãs que eram mais estudadas, mais aprofundadas, e tanto por isso que Elinor e também Edward se apaixonam, por causa dessas conversas mais profundas que eles têm, que é diferente das outras mulheres, mostrando como essas irmãs se destacam. Então, no fim das contas, Razão e Sensibilidade, esse livro aqui, lindo, perfeito, me mostrou porque os clássicos são eternos. Inclusive, eu tenho essa edição aqui, mas essa edição não é minha. Eu trouxe ela, mas ela é da minha mãe. Eu a presenteei com essa edição aqui, que eu gostei muito do livro também. Mas a minha edição é outra que eu vou deixar aqui do lado, que também é muito linda, perfeita. Eu amo essas edições. E além disso, tem uma tradução muito boa, que é da editora Pandorga. E o livro é excelente, eu amei lê-lo, tanto pela história quanto também pela edição. E o livro, ele nos mostra que mesmo tantos séculos depois, porque Jane Austen escreveu esse livro há muito tempo, eu não me recordo do século agora, mas foi há muito tempo, e mesmo há muito tempo, esses dilemas que ela traz em sua obra ainda estão presentes no nosso cotidiano. E esses dilemas de como nós iremos equilibrar nossa mente e o nosso coração perante essas situações, perante romances. Então, se você já leu, me conta aqui nos comentários se você gostou mais da razão ou da sensibilidade, ou de ambas. Eu gostei de ambas as protagonistas, são excelentes. Mas também, se você ainda não leu, diga aqui nos comentários se você pretende ler esse livro, ou se você já leu também. Coloque aqui suas análises, suas percepções, se eu deixei de falar de algum ponto, algum aspecto aqui que você acha importante ressaltar. Então, deixe aqui seu comentário. E se pretende ler esse livro também. Tchau, até a próxima! Então, eu já deixo aqui a minha recomendação de Razão e Sensibilidade da Jane Austen. Amei esse livro.